Imagine que a sua vida de otaku fica ainda mais deprimente quando acontece um apocalipse zumbi, mas não estou me referindo àqueles zumbis tradicionais que você pode matar com apenas uma paulada, mas sim a criaturas tenebrosas e mórbidas que farão de tudo para te devorar. E é assim que começa a história do filme I Am a Hero, um alucinante apocalipse zumbi que mostra o quão cruel são os seres humanos. A diferença de outras histórias, aqui os infectados são capazes de evoluir, se transformando em infectados especiais. No entanto, o mais impressionante é a infecção que os deixa dessa maneira, já que a sua origem vai muito mais além de um simples acidente ou um castigo divino. E é por isso que hoje iremos falar sobre o que é o vírus ZQN de I Am a Hero. E lembrando que esse vídeo pode conter alguns spoilers, então recomendo que tenha assistido o filme e sem mais enrolação, partiu o apocalipse. Tudo havia começado com casos peculiares de ataques de animais no centro de Tóquio, e logo depois, os casos de ataques passaram a ser notícias de um vírus contagioso. Mas, como em toda epidemia, no início ninguém dava atenção. No dia 27 de abril, foi relatada uma nova doença epidêmica que começou a atacar suas primeiras vítimas, que se caracterizava pela inflamação das veias e a aparição de sintomas parecidos com os da gripe. O medo e a confusão acabaram gerando revoltas e acidentes em Shinjuku, Akihabara e a maior parte da Zona Norte. Então, quando o secretário do estado toma medidas para conter a infecção, o que ele não sabia é que já era tarde demais. E é aqui quando aparece Hideo Suzuki, um mangaka medíocre que até pouco havia sido chutado para fora de casa pela sua namorada. E quando as coisas ficam feias, ela liga para ele vir para casa. E ele corre para casa sem saber que seria testemunha de uma cena perturbadora. A namorada dele estava infectada com um vírus misterioso, mas não apenas isso, já que havia mutado, assim se transformando em uma criatura bizarra. Hideo então foge pelas ruas sozinho, para no fim se deparar com uma cidade totalmente tomada pelo caos e sendo devorada por infectados. Policiais, donas de casa e até estudantes vagavam pelas ruas cobertos de sangue e repetindo frases que não faziam sentido. Enquanto ele fugia, ele conhece uma garota chamada Hiromi, e juntos eles descobrem que os zumbis são chamados de ZQNs, e de acordo com a internet, eles ficaram sabendo que o vírus se espalha a uma grande distância, e é por isso que as pessoas estavam se escondendo no Monte Fuji. E é assim que os dois decidem ir até o monte em busca de proteção, sem saber que nada era de fato seguro. Os infectados são conhecidos como ZQN. De acordo com o mangá, esta designação foi dada pelo exército norte-americano como um acrônimo que significa Núcleo Qualificado Zero. No entanto, os japoneses inventaram seu próprio significado, pronunciando como Doki-1. O vírus se transmite por contato direto, se espalhando pela corrente sanguínea, através de mordidas ou fluidos. As vítimas mostram sintomas quase de imediato. Eles se caracterizam por serem paranoicos à medida que vão se transformando, até que em certo ponto, as veias do corpo acabam ficando pretas, enquanto que os olhos ficam de uma cor verde doentio. Os infectados entram em um estado de loucura, já que em alguns casos os batimentos do coração ficam acelerados em um ritmo fatal, acabando com eles. No entanto, aqueles que têm força de vontade o suficiente
conseguem evitar a transformação, tomando decisões fatais. Um exemplo disso é o gordinho que, para não se transformar, escolheu cortar sua própria garganta. Uma vez transformados, a maioria dos EQNs entram em uma estranha neblina mental, alimentada pelo impulso de comer carne humana. Alguns aparentam estar despreocupados e desatentos, enquanto que outros ficam loucos logo de imediato. Mas uma vez que enxergam sua presa, a necessidade de comer supera qualquer outro pensamento, já que eles se tornam máquinas de matar imparáveis. Dizem que os EQNs estão presos no passado, já que costumam repetir frases sem sentido. Alguns ficam parados na rua, chamando um táxi que nunca irá chegar. Uns continuam trabalhando nos negócios e outros simplesmente andam pelados pela rua. Em alguns casos, eles se lembram de suas maiores realizações, como por exemplo o caso do taxista. As criaturas não têm pulso, mas mesmo assim, eles não descansam e nunca param. Em alguns casos, sofrem mutações, assim se transformando em infectados especiais. E mesmo que os EQN possuem traços de zumbis tradicionais, o vírus também faz uma mistura de mutações. Muitas delas são estéticas e fazem muito mais que contorcer o corpo do infectado como um aracnídeo. No entanto, algumas fazem com que o hospedeiro se transforme em uma criatura grotesca, o que lhes permitem fazer coisas que outros infectados não conseguem, como por exemplo, abrir a boca alargando sua mandíbula ou aumentando as extremidades. No filme, podemos ver um ZQN bem interessante, um infectado que em sua vida passada era um grande atleta, que continuou praticando mesmo depois de se infectar. Mesmo que não exista uma cura para esse vírus, existem algumas pessoas infectadas que não se transformaram completamente, e isso foi o que aconteceu com a Hiromi. Quando ela vai até o Monte Fuji junto com Hideo, é revelado que ela foi mordida por um bebê, e isso faz com que ela se transforme parcialmente em um ZQN, mas nesse caso, ela conservou sua humanidade e acabou ganhando uma força descomunal. Mas o que são exatamente os ZQNs? E de onde eles vieram? A resposta podemos encontrar no mangá. Como muitos já sabem, é dito que esse apocalipse se trata de uma invasão alienígena, mas poucos sabem como ela se iniciou ou porquê. No capítulo 188 do mangá, dizem que a infecção se espalhou pelo mundo inteiro, especialmente na Itália. Aqui se pode ver um grupo de supostos sobreviventes que falam sobre o que devem fazer. Um deles conseguiu avistar uma criatura gigante que havia se formado devido à fusão de vários zumbis, e é aqui onde começam a fazer teorias para explicar a origem do vírus. Uma delas diz que o apocalipse é obra de alienígenas que tentam terraformar a Terra, e que eles haviam criado o vírus com o objetivo de eliminar os humanos sem causar danos à infraestrutura do planeta, o que seria um ótimo plano, já que para eles seria muito mais fácil destruir tudo junto com os humanos, como no filme O Dia da Independência. Mas criar é muito mais difícil, e é por isso que os alienígenas resolveram soltar um vírus mortal. E também dizem que agora os EQNs evoluíram ao ponto de se tornarem uma mente colmeia, como se fossem formigas. E é por isso que estavam se juntando para formar ninhos no formato de criaturas ambulantes e gigantes. E finalmente é revelado que os supostos sobreviventes que discutiam sobre a origem do vírus não se passavam de infectados que estavam alucinando dentro da mente colmeia, dando uma veracidade a essa teoria. No filme, isso não é muito explorado, mas deixa claro que o vírus EQN é o resultado de uma invasão alienígena que está tentando tomar posse do planeta, mas devido ao nível de sofisticação da raça humana, a prioridade era não destruir a civilização, e é por isso que optaram por fazer uma dominação silenciosa. A infecção crescente no mundo
faz com que os infectados eventualmente se transformem em uma mente única. Mas o objetivo dos invasores não acaba por aqui. No filme só é mostrado 3 tipos de humanos, mas na realidade existem 4. O primeiro tipo são os não infectados, como Hideo. O outro são os Zequianes. E o terceiro tipo seriam as pessoas com habilidades especiais que se encontram em um estado entre infectado e humano, que são chamados de Kurusu. E por último, aqueles que são como a Hiromi, chamados de abelhas rainha. De acordo, é explicado que é possível que os invasores não sejam numerosos ou fortes o suficiente para se impor contra os humanos. E é por isso que decidiram criar híbridos como a Hiromi para que se transformem em abelhas rainha, com o objetivo de fundir os humanos com os invasores. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para nunca perder um vídeo. Isso é tudo por hoje, vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima pandemia.